A Idade Antiga, ela começa em 4000 a.C. e vai até o ano de 476. Em 4000 a.C., a gente tem a descoberta da escrita pelo povo sumério, né? Então, isso marca a história, o início da história. E a gente vai verificar que no ano de 476, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, marcando, então, fim à Idade Antiga. A Idade Média começa exatamente com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, isso lá no ano de 1453, tá? Posteriormente, a Idade Moderna começa exatamente nesse período e vai até a Revolução Francesa, né? E aí, em seguida, nós temos a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Bom, é importante verificarmos durante toda essa discussão que quando os filmes são selecionados, essa é a matriz inicial. Todos os filmes selecionados, eles começam na Idade Antiga e terminam na Idade Contemporânea. Então, olha só, a grande preocupação do projeto, pensando ele como uma ferramenta didático-pedagógica, é encontrar filmes, falas, peças teatrais que envolvam desde o início, né, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, porque é história e cinema. Então, a história, esses são os 4 períodos da história. Por isso que a peça de teatro é intitulada Um Deus Dormiu Lá em Casa, é grega, né? Então a gente começa na Idade Antiga. Posteriormente, o próximo filme vai ser O Príncipe do Egito, então a gente vai para o Egito ainda na Idade Antiga, né? E a gente vai continuando. Posteriormente, a gente tem o filme O Novo Mundo, de 2005, que vai ser apresentado no dia 22/8. E aí a gente vai tendo palestras durante esse meio tempo também. Mas falando especificamente dos filmes, né? A gente tem Nada de Novo no Front, de 2022, que vai ser apresentado no dia 5 de setembro. Isso significa que a gente já tem um salto aqui, né? O Novo Mundo, ele vai retratar ali final de Idade Média, na verdade, Idade Moderna, né? Ele vai retratar já a questão do descobrimento, que é quando a gente tem a chegada do outro, né? Aquela chegada de encontrar o ameríndio, de encontrar o indígena, né? Então a gente tem essa respectiva retratação. Nada de novo no front, a gente já pula então para a Idade Contemporânea, né? Então a gente vai retratar ali o que aconteceu na Primeira Grande Guerra Mundial. Posteriormente, nós teremos a mostra, né? Esse ano é a nossa segunda mostra. O primeiro projeto lá de 2021, ele não contemplou mostra de cinema, né? A gente começou com a mostra ano passado e esse ano a gente dá seguimento. Eu selecionei 3 imagens aqui, mas nós temos 4 filmes na mostra, né? Que ocorrerá em setembro, mesmo mês da viagem. Então a viagem pode acontecer antes da mostra ou depois da mostra. A gente ainda não tem certeza porque o pessoal da Unila vai confirmar ainda certinho com a gente. Estamos fazendo essas correlações. Então a mostra de cinema, história e literatura, ela tem por grande objetivo aí unir, né, a discussão da história e do cinema junto com a literatura, porque são artes que andam juntas, né? A peça de teatro, a questão da literatura, a história, o cinema, elas são correlacionadas, elas estão, né, em concomitância aí, ocorrendo ao mesmo tempo. Então a gente vai sempre pretende analisar esse processo desse viés, analisando essas várias artes, né? Então assim, o Prof trouxe para vocês de exemplo 3 filmes, né? Inclusive alguns indicados ao Oscar, não só a um Oscar, mas a vários Oscars, né, na verdade, por questão de fotografia, por imagem, né, por personagens, enfim. Nós temos 12 anos de escravidão, Meu Pé de Laranja Lima, Túmulo de Vagalumes, né, então é importante pensar que os filmes, quando são selecionados para o projeto de história e cinema, eles são sempre relacionados dentro daquela ideia que o prof falou anteriormente, dentro de Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, sempre fazendo uma linha cronológica. Vocês podem olhar os certificados de quem participou desde o primeiro projeto, que o primeiro filme ele começa sempre na Antiga e o último filme na Contemporânea. Ou começa na Média e vai para a Contemporânea, né, ou fica na Média Moderna, sempre nesse processo. Então, é uma linha cronológica. Eu gosto sempre de trabalhar isso. Então, o projeto sempre começa lá, né, ou antiga, ou média, ou moderna, e vai para as últimas. Então, é sempre nesse caminho, e é exatamente o que a gente está fazendo. Eu me preocupo sempre em selecionar filmes que retratam diversos pontos de vista. Então, por exemplo, a gente fala tanto de cinema, né, e poucas vezes valorizamos o que é nosso. Então, todo projeto de história e cinema, desde a primeira edição, sempre tem algumas obras selecionadas que são
aí de cunho nacional. Esse ano a gente tem O Meu Pé de Laranja Lima, que é nacional, e a gente tem Zuzu Angel, né? Zuzu Angel, não sei a pronúncia correta, que é sobre a ditadura militar, que inclusive é nosso último filme para encerrar o projeto aí de História e Cinema 2023. Tá? Então a gente tem esses processos. Importante lembrar que após cada filme, né, nós teremos aí um debate, né, nós fazemos aquele debate, inclusive a Vitória, né, já participou de um debate, Apocalipto, se não me falha a memória, na segunda edição do projeto, a Vitória participou aí, fazendo esse debate com a gente. Bom, seguindo, já caminhando aí para o que tange ao final, né, do projeto de História e Cinema, e eu não trouxe todos os filmes para vocês, porque senão eu ficaria só falando do projeto aqui, né, mas é importante pensar que a gente tem o jogo da imitação, e aí a gente já pula aí para a questão da Segunda Grande Guerra Mundial, que conta a história aí do Alan Turing, né, que vai decifrar a questão de um código nazista e modifica tudo, mas esse debate a gente deixa para o dia do filme, tá? E a gente tem o último filme, que é um filme brasileiro também, assim como Meu Pé de Laranja Lima, que tem esse grande objetivo, que é mostrar também a arte nacional. A gente precisa valorizar aquilo que é nosso. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos na estrutura, né, do projeto de História e Cinema. Bom, é importante mencionar que durante o projeto a gente faz vários COFs, né, e eu havia comentado isso anteriormente. Esse ano nós teremos 2 coffee breaks, tá? Um vai ser para encerrar a mostra de cinema, a segunda mostra de cinema. A mostra vai ser em setembro, em uma segunda, terça, quarta e na quinta. Na quinta-feira nós teremos um coffee break de encerramento. E o projeto como um todo, no último dia, que é o filme da Zuzu, né, Zuzu Angel, a gente encerra também com um coffee break, tá? Então a gente tem esses dois pontos aí a serem destacados. O coffee break, ele serve também, além da alimentação, como um ponto de diálogo, né? Para as pessoas estarem comendo, dialogando acerca do filme, dialogando, porque às vezes a gente faz a roda de conversa e a gente fica lá e conversa e fala, cada um apresenta seu ponto de vista, mas muitas pessoas acabam não expressando aquilo que elas de fato viram do filme, aquilo que elas gostaram, e aí nos COFs, normalmente a gente pega alguns pontos, né? A gente faz alguns links aí. Essa foto específica que o prof selecionou para colocar aqui na apresentação de hoje, ela é uma foto do projeto do ano passado. Eu acho que esse foi um dos coffee breaks que nós tivemos, e se não me falha a memória, foi um dos melhores, com bastante comida, inclusive teve até decoração nesse coffee break aqui. Foi uma